gente está vivendo uma transição demográfica, então antigamente as pessoas nasciam muitas pessoas e as pessoas morriam muito cedo. Atualmente cada vez menos nascendo pessoas, então antigamente os casais tinham 7 filhos, 6 filhos, hoje em dia as famílias têm 1 filho, 2 filhos, quando tem, e as pessoas estão vivendo mais, então a gente está tendo uma transição de fato, assim, cada vez mais idosos na nossa população, o que é muito bom. Muito boa noite, está no ar mais um DrCast, nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise e credibilidade informações para as nossas noites. E eu tenho um estreante aqui na nossa bancada hoje, Dr. Alcindo de Souza, ele que é geriatra, recém-chegado aqui em Cuiabá, a esposa também é médica, estão aqui construindo aí o seu legado, essa cidade tão receptiva, né, calorosa, né, em todos os sentidos, né, doutor? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu sou mato-grossense, retorno agora aí depois de um longo período de 5 anos em São Paulo, complementando a minha formação. Você é de Cuiabá mesmo? Eu sou de Primavera do Leste, mas casei com uma cuiabana e aí uma reumatologista, agora retorno para morar com ela aqui e seguir a vida por aqui. E vai ter um herdeirinho logo em breve, né? Vamos, a Beatriz. Que bênção. Vai nascer uma cuiabana. Cuiabana. Igual a mamãe. Isso mesmo. Bom demais, doutor. Cuiabá é uma terra muito receptiva, né? Apesar que eu amo Primavera do Leste, cidade de Natal também. É um lugar que eu moraria facilmente. Eu falo pro meu esposo, 2 cidades do Mato Grosso que eu gosto muito é Primavera e Sinop. O clima, as pessoas, né? A organização da cidade, foram cidades que foram muito bem planejadas, né? Primavera e Sinop e Lucas também, eu colocaria, são maravilhosos. Mutum, são cidades que eu moraria também. Mas Cuiabá tem um espaço especial no nosso coração, que eu fiz faculdade aqui na Univag, em Várzea Grande. Depois segui para São Paulo para fazer geriatria na Unifesp, na Escola Paulista, e clínica médica também. Fiz pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Minha esposa, reumato, seguiu junto e aí nisso tudo vem a nossa bebezinha agora que chega em maio. Que benção, para consagrar essa união, né? E por que a geriatria, doutor? Tantas áreas, né? Eu falo que a medicina é muito abrangente hoje, tem muitas áreas aí para vocês desbravarem. O porquê da geriatria? A geriatria surgiu meio que de forma inesperada. Eu entrei na faculdade querendo muitas coisas, por fim eu queria cardiologia. Eu fui para a clínica médica. A maioria que é cardio, né? Fui para a clínica médica em São Paulo, cheguei a começar cardiologia num grande hospital, no HCor, uma residência muito boa, e percebi que cheguei a fazer 3 meses de residência, percebi que não estava me encontrando e que eu queria uma coisa mais complexa do ponto de vista assim de olhar para várias coisas do idoso. Então, olhar para humor, olhar para problemas neurológicos, olhar para questões de perda de força, para múltiplas coisas que não só o coração. E aí nisso eu me peguei olhando para muitas coisas ali e minha esposa falou, por que não geriatria? E eu nunca tinha pensado assim, e eu falei, nossa, faz sentido, né? E aí Com certeza. me voltei para essa área. Sobretudo agora, né, que nós caminhamos aí para uma juventude que vai ser mais longevinha, né? Parece que aumentou os anos da população, né? Parece que nós já somos dessa próxima geração já, né? Sim, A perspectiva de vida está muito maior dos brasileiros. a gente está vivendo uma transição demográfica, então antigamente as pessoas nasciam muitas pessoas e as pessoas morriam muito cedo. Atualmente cada vez menos nascendo pessoas, então antigamente os casais tinham 7 filhos, 6 filhos, hoje em dia as famílias têm 1 filho, 2 filhos, quando tem, e as pessoas estão vivendo mais, então a gente está tendo uma transição de fato, assim, cada vez mais idosos na nossa população, o que é muito bom. Com certeza, sobretudo para você, né, doutor? Sobretudo para mim. Idosos. Doutor, você sabia que muitas pessoas só descobrem que tem osteoporose depois de uma fratura? Isso é uma verdade, sabia, e é muito triste isso, porque a osteoporose, primeiro, é uma doença que é caracterizada
por uma fragilidade óssea. Fragilidade é ao pé da letra mesmo. Então, um osso que é mais fácil de quebrar do que de quem não tem osteoporose. E é muito comum. Então, a gente estima ali que uma em cada 3 mulheres vão ter uma fratura osteoporótica a partir dos 50 anos e um a cada 5 homens, uma fratura osteoporótica. Então, é muito comum. O grande ponto é que nem todas as fraturas são sintomáticas e muitas vezes a gente tem a doença ali e ainda não teve fratura. E aí acaba que chega e descobre quando a pessoa tem uma fratura de colo de fêmur, fraturas mais graves. Uhum. E o que que vem a ser, de forma bem simples, a osteoporose, né? O que que acontece no corpo? Por que que é o que ocorre? Por que que é o caminho da maioria dos idosos, né? Ter uma osteoporose. O que acontece basicamente é que, primeiro, a gente tem que entender que o osso é uma estrutura dinâmica. Então, assim como o sangue tem células que levam oxigênio para os órgãos, Sim. para o cérebro, o osso também é dinâmico. Então, o osso, a gente pensa muito o osso como um pedaço de vidro, que é uma estrutura ali inorgânica, que não tem uma parte viva ali. Mas no osso, sim, no osso a gente tem células ósseas, a gente tem um remodelamento ósseo. O osso está em constante remodelamento. Com o passar do tempo, principalmente em mulheres, depois da menopausa, com a deficiência de estrogênio, a gente começa a ter mais consumo ósseo do que formação óssea. Sim. Então é como se fosse um banco ali, banco do Brasil, vamos supor ali. A gente está tirando mais dinheiro do que colocando. E esse osso começa a ficar poroso, basicamente. Então a osteoporose é caracterizada por um osso de baixa densidade, então o osso fica poroso e com uma qualidade ruim. Então esse osso, a hora que a pessoa for exposta a uma queda simples, muitas vezes ela vai fraturar. Esse é o grande problema. Fratura, principalmente fratura de vértebra, fratura de colo de fêmur. Uhum. E esse osso frágil, né, fragilizado, ele vai ter os sinais claros? Há um sinal, há sintomas antes de uma fratura ou não há? Isso é outro ponto importantíssimo. Sim. Ele não costuma dar sinais, a doença costuma ser silenciosa. Então, o principal que a gente tem que estar atento ali na conversa com o paciente são fatores de risco, por exemplo, paciente desnutrido, paciente que tem baixo peso, paciente tabagista, paciente que já teve uma fratura antiga, uma fratura osteoporótica, história familiar de osteoporose, por exemplo, uma mãe ou um pai que teve osteoporose grave, são fatores que a gente tem que suspeitar de osteoporose. Agora, do ponto de vista clínico, a gente não costuma ter tantos sinais. Quando tem sinais, os sinais geralmente são uma dor óssea, uma coisa meio inespecífica ali, uma dor lombar, por exemplo, que quando você vai avaliar no raio-x, tem uma fratura ali que passou por muito tempo despercebida, ou mais de uma fratura. Ou mesmo redução da altura em pacientes idosos. Então, é esperado que tenha uma redução mínima ali de altura em pacientes de acordo com o envelhecimento, ali em torno de 2 centímetros, 3 centímetros. Quando passa disso, a gente passa a suspeitar, por exemplo, de uma fratura de vértebra e que aí a pessoa vai ter uma diminuição da altura. Então, uma redução ali de 4 centímetros. Por exemplo, eu meço a sua altura ali na consulta hoje, deu 1,64. Daqui 6 meses eu meço, deu 1,59. Com a mesma técnica, tudo certinho. Então tem algo Então, errado. então é verdade isso que o idoso vai achatando mesmo. Pode acontecer, infelizmente. E aí, quando esse achatamento é significativo, mais de 5 centímetros, mais de 4 centímetros, pode ser uma fratura. E muitas vezes a gente encontra ali uma fratura vertebral que passou despercebido. Então o osso está tão frágil que a pessoa não teve uma queda, não teve um acidente de carro e fraturou aquele osso ali. Olha só. É, por que que ela preocupa tanto na geriatria? Por que que a osteoporose é um fator de preocupação na geriatria? A principal preocupação é que as fraturas, por si só, elas trazem complicações. Complicações, a gente pensa em dependência. Então, um paciente que faz tudo sozinho, sofre uma fratura, ele tem um risco muito maior de se tornar dependente para ir ao banheiro, por exemplo, para se alimentar, Uhum. para trocar de roupa, para coisas básicas.
E também para outras complicações, por exemplo, mortalidade. Então, é bem estabelecido que pacientes que sofrem fraturas osteoporóticas, principalmente fraturas de colo de fêmur, fratura vertebral, eles têm uma mortalidade maior quando a gente compara com pacientes que não sofreram fraturas. Uma mortalidade ali, por exemplo, colo de fêmur, em um ano, esses pacientes, 20% desses pacientes evoluem para óbito. Então, é uma coisa bem significativa. Existe um perfil de risco, doutor, para esses pacientes com osteoporose? Existe. O principal fator de risco, a idade, quanto mais avançado, maior o risco de osteoporose, acompanhado do sexo feminino, principalmente pela menopausa, pela deficiência de estrogênio. Uhum. Então, pacientes que estão ali no pós-menopausa, que em torno de 50 anos, são pacientes ali que a gente já liga um alerta para começar a pensar em osteoporose. Tabagismo, uso crônico de glicocorticoides, por exemplo, prednisona, dexametasona, são medicamentos anti-inflamatórios que existem indicações específicas. Muitas vezes a gente vai ter que usar, seja por uma doença autoimune, mas muitas vezes são mal indicados. Então, um paciente que sente dor vai lá na farmácia, toma um dexacitoneurin lá e faz isso repetidamente. Então, são pacientes que possuem um risco aumentado para osteoporose. E outro perfil, pacientes que fazem uso de alguns anticonvulsivantes, pacientes tabagistas, são pacientes ali que são mais suscetíveis, assim como pacientes desnutridos. Então, aquelas pacientes mais magrinhas ali, com IMC ali de 16, de 15, isso não é interessante para osteoporose. Histórico familiar também conta, doutor? Importantíssimo também, histórico familiar, ele entra inclusive ali quando a gente vai calcular risco, eles entram como fatores de risco significativo, principalmente fratura de colo de fêmur. Uhum. Sinais de alerta. Eu perguntei, mas eu vou perguntar novamente, porque às vezes tem algum sinal que a gente pode ficar esperto, né? Existe algum sinal? Dá para perceber antes? O que que a família do idoso pode fazer para prevenir? O sinal de alerta é tanto para prevenção quanto para tratamento. O grande sinal de alerta é que a gente pensa em pacientes que já têm a doença Sim. e que muitas vezes não são tratados. É aqui que entra o ponto do sinal de alerta nessa situação de osteoporose. O principal sinal de alerta é fratura de fragilidade. O que que é a fratura de fragilidade? É uma fratura de baixa energia, traduzindo a um paciente que caiu da própria altura, então teve um tropeço em casa ou escorregou no banheiro e teve uma fratura do fêmur, teve uma fratura de rádio, de Já é o úna. indício. Fratura de rádio a gente pensa em antebraço, braço, perna, quadril, vértebra. São tipos de queda que a gente não pensa em fratura, não é para fraturar. Se eu ou você, se a gente cai aqui, tendência, pode sentir dor, tudo bem, mas não é para fraturar. Se o paciente teve uma fratura, isso já é o suficiente para diagnosticar osteoporose. Então, esse é o principal sinal de alerta. Uma vez que seu familiar ou você mesmo ali tem mais de 65 anos, já tem uma idade um pouco mais avançada e teve uma fratura, você já tem uma osteoporose, uma fratura de fêmur, por exemplo, e já tem que estar tratando. Aqui que é o grande sinal de alerta, porque muitas vezes as pessoas fraturam e botam na conta da idade, e a idade simplesmente não justifica. Uhum. Então não tratam. E aqui é que está o ponto ali, a gente tem que tratar. Quanto à prevenção, o principal sinal de alerta são relacionados aos fatores de risco. Então, pacientes que usam corticoide por muito tempo, pacientes que fumam, pacientes com Tem que estar baixo sempre peso. ali fazendo check-ups, né, doutor? Em check-ups, a gente consegue fazer um bom diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito principalmente por densitometria, que é um exame, é como se fosse um aparelho de raio-x que consegue avaliar a densidade óssea, quanto de osso tem ali no colo do fêmur, no fêmur completo e na vértebra. E aí, baseado nele, a gente consegue fazer o diagnóstico, assim como a presença da fratura por fragilidade. Então, um paciente que já caiu e fraturou o fêmur, por exemplo, ou o rádio, ou o braço, por exemplo, a gente já considera o diagnóstico, ou pelo risco muito alto. Existem calculadoras que a gente estratifica o risco na consulta. A mais conhecida é o FRAX, e o mais utilizado no Brasil, que é validado para a nossa população,
que, quando muito alto risco, associado a uma baixa densidade óssea, a gente já considera o diagnóstico de osteoporose. O diagnóstico é, de certa forma, simples, não é uma coisa complexa, é uma coisa que pode ser feito ali na atenção primária. Tratamento. Tem tratamento? Dá para reverter uma vez que eu sou diagnosticada com osteoporose? Tem tratamento e ele é imprescindível. O tratamento, ele muda o curso da doença. Uma vez que o paciente tem uma fratura, o risco de ter novas fraturas é altíssimo. Quando a gente trata, a gente muda essa evolução, a gente muda a curva da doença. Então, existem tratamentos não farmacológicos e farmacológicos. A ideia é fazer os dois de forma otimizada ali. Quando a gente pensa em não farmacológico, principalmente atividade física resistida, então musculação, pegar peso, o estímulo resistido, ele favorece a formação óssea. Então a musculação aqui no paciente idoso ganha muita importância. Então quando a gente pede para o paciente fazer atividade física, musculação, esse é um dos motivos. Existem inúmeros outros, cardiovascular e tudo mais, mas esse é um dos principais motivos. Não farmacológico ainda. Ingesta de cálcio adequada, cálcio principalmente do leite, queijo, derivados lácteos, então uma dieta ali com 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia. Então isso a gente conta ali com a nutrição para auxiliar, mas basicamente vai ser uma dieta rica em cálcio. Controle de doenças renais, por exemplo, um paciente que tem uma doença renal crônica, fazer um acompanhamento adequado ali favorece também o ponto de vista não farmacológico. E agora, do farmacológico, existem inúmeros medicamentos. A gente pensa em medicamentos que diminuem o consumo desse osso que está sendo consumido ali, que está sendo como se fosse corroído mesmo. Desgastado, né? Desgastado. E a gente tenta frear isso. E em situações de maior risco, a gente utiliza medicamentos que são os formadores ósseos, principalmente romosozumab e teriparatida. Eu falo mais para exemplificar, assim, são medicamentos que eles vão de fato aumentar essa massa óssea para esse paciente. Então, o tratamento é muito eficaz e muito efetivo, mas ele tem que ser feito. Isso é um grande problema, uma grande barreira que a gente encontra. Pacientes com múltiplas fraturas e que não recebem um tratamento adequado. Exercício de força, sol, vitamina D também melhoram? Também atuam na prevenção, doutor? Totalmente. Eu até não tinha falado, a vitamina D, colecalciferol, uma ingesta adequada de vitamina D favorece a prevenção de fratura e está associado à prevenção de novas fraturas. Então, o paciente ter uma suplementação, quando indicada, de vitamina D, vai auxiliar na prevenção de fraturas, então isso vai fazer parte do tratamento também. E aqui já entra até na parte medicamentosa, entra como tratamento medicamentoso também a vitamina D. O cálcio a gente consegue muitas vezes pela dieta, a vitamina D geralmente a gente tem que suplementar. E aí a estratégia de suplementação pode ser semanal, pode ser diário, como os pacientes se adequar melhor. O fato é que tem que ser feito com um médico, com acompanhamento médico. A gente sabe que a suplementação excessiva de vitamina D Também é maléfico. é maléfica, está associada à hipercalcemia. Então, fazer uma reposição adequada ali com o seu médico da Nada por família. conta própria, gente. Nada por conta própria. Sim. Fazer com o médico da família, com o geriatra, com o reumato, com o endócrino, tem que fazer sendo acompanhado ali. E o exercício físico, exposição solar, eles vão ser os estimuladores ali de massa óssea. Então, a atividade resistida, levantar peso de fato, está associada à melhora de massa óssea. Então, é uma forma que comprovadamente reduz o risco de fratura. Como que a osteoporose, doutor, ela impacta a independência do idoso? Ela impacta principalmente quando a gente pensa que paciente idoso que faz tudo sozinho, vai ao banco sozinho. Sim. Eu gosto de pegar os exemplos dos pacientes que moram sozinhos. Tem muitos pacientes que moram sozinhos, que não tiveram filhos e que fazem tudo de forma independente. Vai ao banco, faz as compras do mercado, faz a manutenção de algumas coisas de casa, toma o próprio medicamento sozinho. Esse paciente, quando ele sofre uma fratura de colo de fêmur, que é o nosso maior medo, Sofre muito, né?
sofrem muito. E aí começa uma cascata de coisas que vão sendo maléficas e prejudicando esse paciente. Então, esse paciente para de andar, ele vai ficar acamado ali, pelo menos nos primeiros meses. Tudo isso considerando que a gente vai ter um tratamento excelente ali, um bom suporte, fisioterapia, uma cirurgia ortopédica adequada, tudo correndo bem. Com tudo isso correndo bem, esse paciente vai parar de andar, esse paciente vai estar sujeito ali a risco de trombose durante a internação, Uhum. e esse paciente acamado, ele perde massa muscular. E aí aqui começa, já entra outra condição que a gente pensa em fragilidade. Sim. Então, um paciente que fazia tudo sozinho até então, ele passa a perder massa muscular, tudo isso ali dentro do hospital, aumenta risco de lesão por pressão. E a hora que esse paciente volta para casa, ele volta num processo de reabilitação. Então, vai precisar de gente ali para ajudá-lo. Então, vai precisar de um familiar para ajudar ele a se alimentar ou de um cuidador. Vai precisar de uma rede de fisioterapia, vai precisar de toda uma estrutura, um paciente que fazia tudo sozinho até então. Então muda totalmente a vida da A pessoa. rotina, completamente. Muito bom o bate-papo com você nessa noite, doutor. Muito esclarecedora, né, a sua abordagem sobre a osteoporose, sobre os cuidados com o idoso. E para finalizar esse bate-papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando sobre o processo de envelhecimento. Envelhecer com qualidade é possível, doutor? Olhando para aquela câmera ali. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que é possível e é uma prioridade. A gente simplesmente prolongar a vida por prolongar não faz sentido quando a gente não pensa em qualidade de vida. Então, o processo de envelhecimento, a gente tem que focar nas duas coisas, em viver mais tempo, mas também viver bem. E tudo isso depende do autocuidado e do cuidado ali dos próximos. Então, tá bem inserido ali numa rede social, ter uma rede de apoio, tudo isso ajuda muito. Então, se esforçar para participar ali de um círculo de amigos, para ir fazer suas atividades, tudo isso depende de você. Então, buscar ali um autocuidado, tudo isso vai te ajudar lá na frente. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Espero ter você aqui outras vezes, trazendo informação de qualidade para quem sempre nos acompanha. E eu que Tá agradeço. bom? Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Ela continua através de você, que pode replicar e compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares. Eu espero você aqui no próximo episódio. Até lá! Acreditamos que cuidar da saúde vai muito além de tratar de sintomas. É cuidar de você de modo personalizado, gerando a confiança necessária. Na Biológica, cada tratamento é pensado exclusivamente para você. Fórmulas personalizadas, seguras e feitas sob medida, para promover a sua saúde e bem-estar. Por isso, construímos uma farmácia focada na satisfação dos clientes, com a maior equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. 11 laboratórios especializados para manipular cada fórmula com a precisão necessária. E o compromisso de sermos a farmácia mais sustentável do Brasil. Biológica, mais do que uma farmácia, uma história de confiança e cuidado, transformando vidas desde 1988.
Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGP, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGP Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento.